Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: o país com a maior biodiversidade do mundo sofre com o comércio clandestino de animais silvestres. Nada melhor para não apenas punir, mas sobretudo prevenir esse tipo de crime do que uma mudança cultural. Benefício ofertado pelo Poder Judiciário permite acesso gratuito à justiça. Precatórios. Entenda o que são e quem tem direito de receber pelo pagamento desses títulos. A pessoa não é forçada a participar dos acordos. Se ela quiser ficar na fila da cronologia, ela fica para receber o seu precatório. Vai receber o precatório na sua integralidade. O comércio ilegal de compra e venda de animais silvestres é uma triste realidade no Brasil. Em Minas Gerais, as apreensões aumentaram nos últimos anos. A legislação em vigor classifica a prática como crime ambiental. O detalhe é que a punição prevista na lei é branda. O Brasil tem o maior patrimônio de biodiversidade do mundo. O país tem dimensões continentais e uma riqueza incalculável quando o assunto é a fauna e a flora. O poder público e a sociedade têm a obrigação e o dever de zelar e cuidar desse ecossistema, mas na prática não é bem assim. Atualmente, mais de 1.100 animais no Brasil podem desaparecer da natureza definitivamente. Eles estão na chamada lista de extinção administrada pelo Instituto Chico Mendes. Muitas vezes, essa situação tem como maior causador o próprio homem, que abate e captura para movimentar o comércio clandestino de animais silvestres. Em Minas Gerais, ações conjuntas contribuem para o combate a esse negócio criminoso. Nas estradas federais que cortam o estado de Minas, a Polícia Rodoviária Federal tem atuado para combater o tráfico de animais silvestres. Foram centenas de apreensões nos últimos anos. Em 2020, mais de 2.800 animais foram resgatados. Esse número superou 2019 em quase 300%. Em 2020, as maiores apreensões aconteceram na BR-116, conhecida como Rio Bahia, em Leopoldina, em Caratinga, em Governador Valadares, ou seja, em Muriaé. Então, ou seja, esses traficantes mudaram a rota. E tivemos algumas apreensões também no Triângulo Mineiro. Os animais resgatados pelos agentes federais, que sobrevivem, são entregues à Polícia Militar Ambiental ou ao IBAMA, que possui em todo o país 23 centros de triagem. 3 deles funcionam em Minas Gerais, nas cidades de Montes Claros, ao norte do estado, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e na capital Belo Horizonte, que recebe em média 10.000 animais por ano. 90% são aves. Os animais recebem todo o cuidado. Alguns retornam à natureza e outros são entregues a criadouros ou santuários cadastrados. O centro de triagem aqui de Minas Gerais, e quase todos do Brasil, o nosso foco é a devolução desse animal para a natureza. Então, é um longo processo. Vai variar muito de animal para animal. Assim, eu não tenho como te falar, eles vão ficar um mês com a gente. Depende da espécie, depende do animal. Então, a gente tem, por exemplo, passarinho, que é pego adulto na natureza, é mais rápido. Porque ele veio da natureza, ele sabe voar, ele sabe se virar lá. Os papagaios, os periquitos, o processo é mais longo, porque eles foram retirados da natureza muito pequenos. Então, eles vão passar por um período com a gente, para eles aprenderem a se alimentar direito, porque é muito comum um papagaio que come macarrão, que come café com leite, que come pão. E ele precisa entender que ele é um papagaio, ele não é um ser humano comendo errado. Camila Araújo sempre sonhou em conviver com belas araras. Ela é estudante de veterinária. Diferente da prática de compra e venda ilegais de animais silvestres, ela procurou um criadouro autorizado pelo IBAMA. Essa foi a maneira correta para que ela pudesse realizar o sonho. O certo é você comprar um animal que realmente já seja legalizado pelo IBAMA, né? Pelos órgãos responsáveis. Então, a Tcharra, né, que é essa arara vermelha, e o Benjamin foram comprados já de forma legalizadas. E para saber se é legal, eles vêm uma anilha, que é um anelzinho com um código, onde você consegue linkar eles ao documento.
A legislação brasileira tem regra própria para classificar o comércio ilegal de animais silvestres como crime. É a Lei 9.605 de 1998, que no artigo 29 determina que matar, perseguir, caçar, apanhar, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, está sujeito à detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Embora acredite na necessidade do endurecimento da pena aos infratores da lei ambiental, o desembargador Rogério Medeiros, que integra a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, defende outras medidas como educação ambiental. Nada melhor para não apenas punir, mas, sobretudo, prevenir esse tipo de crime do que uma mudança cultural. E isso não se faz com direito penal. Isso se faz com a conscientização, a educação na família, na escola, na mídia. Então, nós temos que conscientizar e exigir das autoridades em todos os níveis, federal, governadores, também prefeitos, que a partir deles venham os bons exemplos. E no próximo bloco, operadores de telemarketing podem passar da insistência para a infração da lei. O artigo 39 fala dessas práticas abusivas, dessas condutas que acabam importunando o consumidor. Então, elas são proibidas e dão um suporte ao consumidor para que ele possa reclamar que os seus direitos não estão sendo atendidos. Confira os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, e o corregedor-geral de Justiça, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, assinaram aviso conjunto aos juízes e aos servidores do Poder Judiciário do Estado. O documento trata da necessidade de realização de audiência de custódia, ainda que por videoconferência, independentemente dos níveis de restrições impostos em decorrência da pandemia do Covid-19. A medida segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu campanha e conseguiu arrecadar mais de 2 toneladas de produtos alimentícios e kits de higiene pessoal. Os produtos foram entregues a 5 instituições que atendem moradores de rua da capital. A campanha foi coordenada pela desembargadora Maria Luísa Marilac. E permanece suspenso até o dia 31 deste mês o expediente presencial no Tribunal de Justiça de Minas. Ficam mantidas apenas em regime de plantão os serviços administrativos e judiciais indispensáveis, mediante, sempre que possível, do trabalho remoto. Todos os dias é comum você receber uma ligação de um serviço de telemarketing, oferecendo um produto ou um serviço. Às vezes as ligações acontecem nos finais de semana e fora do horário comercial. Essa prática é abusiva e afronta o Código de Defesa do Consumidor e a insistência gera uma infração da lei. Olha, eu já reclamei nesse banco, já tenho reclamações do Reclame Aqui, já tenho vários tipos de reclamações, inclusive na Justiça, e gostaria que você não me perturbasse mais com isso, tá? Obrigado. Essas ligações passaram a fazer parte do dia a dia do engenheiro Rodrigo Sarmento. Cada uma tem o mesmo propósito, vender serviços e produtos. Rodrigo lembra que essas ligações já acontecem há 10 anos, de central de ligações de instituições bancárias e empresas de operadoras de internet. Eu fui obrigado a ir à Justiça porque eu não suporto mais as ligações. Eles oferecem aqui, eu considero até um estelionato, que eles se passam por um representante do INSS e tentam me fazer crer que eu tenho direito a um cartão do aposentado. Eu sei que isso não é um cartão de crédito comum e eu sou obrigado a recusar quase todo dia. O Código de Defesa do Consumidor proíbe o fornecedor de oferecer produtos e serviços de maneira abusiva. Para esta juíza, essas ligações em excesso podem ser consideradas pela Justiça como prática abusiva de importunação. Ela ressalta que novas legislações surgem para beneficiar o cidadão. A legislação brasileira tem um decreto que fala sobre as telecomunicações, que já virou um projeto de lei, que já está na Câmara dos Deputados para ser aprovado. Tem a Lei de Proteção de Dados,
que é mais ampla, falando dos dados da pessoa, que às vezes os telemarketers ligam e pedem, não é preciso pedir esses dados. E temos também o Código de Defesa do Consumidor, que é o instrumento básico do consumidor. Então, o artigo 39 fala dessas práticas abusivas, dessas condutas que acabam importunando o consumidor. Então, elas são proibidas e dão um suporte ao consumidor para que ele possa reclamar que os seus direitos não estão sendo atendidos. Para coibir esse tipo de perturbação, uma das principais orientações dos órgãos de defesa do consumidor é essa aqui: fazer a reclamação pelo site nãomeperturbe.com.br, criado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E é bem simples, basta o consumidor acessar o site, fazer um cadastro rápido e solicitar a reclamação por parte dessas ligações perturbadoras, que podem ser de telecomunicações, como telefone móvel, telefone fixo, TV por assinatura e internet, e pelas instituições financeiras que ofereçam operações de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Feito isso, o bloqueio acontece em até 30 dias após a solicitação. E caso, após 30 dias do seu cadastramento, você continue recebendo essas ligações, essas chamadas que, na maioria das vezes, são importunadoras, você pode entrar em contato com a própria empresa ou também com a Anatel, que ela acaba impondo multas pesadíssimas às empresas, podem até perder a concessão desse serviço público. Se de qualquer jeito te gerar um dano maior, você ainda tem os PROCONs, ainda tem a possibilidade de judicializar a questão, né? Que é procurar um advogado para entrar com o seu processo ou procurar os juizados especiais, que você pode ajuizar uma ação, no nosso caso chamar termar, sem a presença de um advogado. A cópia parcial ou integral de um texto ou trabalho realizado por alguém tem nome. Se chama plágio e não passa batido aos olhos da justiça, não. Pablo Vilaça e Marcelo Seabra têm em comum mais que o trabalho dedicado à análise e críticas cinematográficas. Ambos são protagonistas de uma história de plágio. Marcelo, ainda nos tempos de faculdade de jornalismo, teve um trabalho acadêmico copiado por um colega de sala. Segundo ele, o conhecido acessou um computador e retirou da pasta de documentos dos alunos o trabalho dele que estava salvo. Eu era da turma da noite, ele era da turma da manhã. E ele pegou o meu trabalho, que ele escolheu pelo título. O título era stephenking.doc. E ele olhou e falou, opa, gosto, né? Stephen King. Pegou, imprimiu, entregou para o professor. Eu havia entregado para o professor na noite anterior e ele entregou na manhã seguinte. O professor pegou, olhou e falou, opa, eu já vi isso. Como assim? Pablo Vilaça também atua como professor. Ele diz que foi alertado por vários conhecidos de que uma pessoa estava oferecendo na internet um curso semelhante ao dele, porém sendo vendido por um preço bem inferior. As pessoas que estavam fazendo o curso, já tinham feito o meu, começaram a me mandar mensagem dizendo, olha, esse curso, o cara está copiando seu curso, olha, tem muita coisa parecida. E aí não era só coisa da ementa, porque obviamente eu não fiz o curso dele para ver, eu tinha visto só a ementa e já tinha achado muita coisa parecida. Mas as pessoas que começaram a fazer o curso começaram a mandar coisas assim, ele usava as mesmas cenas que eu usava, expressões que eu usava durante o curso, explicações específicas que eu dava durante o curso. Você vai ver o certificado do curso, o design do certificado, usa muito vermelho, usa muito figuras triangulares, ângulos retos, vermelhos na borda. O certificado dele super parecido, mesma coisa. De acordo com o Código Penal brasileiro, o plágio ocorre de 3 formas: quando há cópia total de uma obra sem a autorização do seu criador, ou de modo parcial, quando trechos são usados sem a citação da autoria, e até na forma conceitual, quando alguém utiliza-se da ideia ou da essência do trabalho de outra pessoa. A Lei de Direitos Autorais determina as garantias moral, patrimonial e econômica de uma propriedade intelectual. O professor Elcio Nacur Rezende explica que o plágio é tratado juridicamente tanto na esfera civil quanto na criminal. Ao plagiar, ao fazer uma cópia de um texto, por exemplo, sem a devida citação do autor, essa pessoa está cometendo um ilícito criminal, está cometendo um crime, está cometendo um ilícito civil e pode ser responsabilizada pecuniariamente pelo ilícito civil, e está cometendo um ato imoral, um ato que a ética não admite. O artigo 102 da Lei dos Direitos Autorais é muito claro. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada,
poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. O Pablo acionou o ex-aluno na Justiça Civil e o processo ainda está em andamento. Eu levo 2 anos para montar um curso, porque não é só você se preparar teoricamente, você estudar, se embasar, é a maneira como você vai organizar, concatenar o curso, estruturar o curso para que ele tenha uma ordem lógica para facilitar o aprendizado do aluno. É um trabalho imenso para depois vir alguém pegar tudo que está pronto e sugar. O colega que copiou o trabalho do Marcelo levou nota 0 e teve de repetir a disciplina, mas ele esperava que a faculdade tomasse uma medida mais rígida. Eu acho que para você viver de jornalismo, que é uma profissão que produz textos, que produz conhecimento, que produz notícias, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo agora, né, tão cheio de notícia falsa, né, a tal da fake news, eu acho que é bem grave, né, e eu acho que sim, a faculdade deveria usar isso como exemplo, mostrar para todo mundo e falar, olha, o que aconteceu com ele vai acontecer com você se você fizer o que ele fez. Hoje, as faculdades contam com a ajuda de ferramentas tecnológicas. O professor Elcio trabalha com um programa capaz de identificar o plágio. O software gera um relatório de originalidade mostrando os índices de cópia, semelhança, documentos e fontes omitidas. Ele ressalta que a faculdade é quem deve decidir quais medidas tomar, mas que o Ctrl+C, Ctrl+V, o roubo de um trabalho ou ideia é algo ruim, não só para quem copia ou é copiado, mas para a sociedade. É importante sabermos, aqui como professor de Direito, que ainda que a faculdade não faça absolutamente nada, e isso é poder discricionário dela, é a diretoria da faculdade que vai tomar uma medida disciplinar ou não contra o aluno, como eu disse, o plágio é um crime. Eu, pesquisador, sem dormir há 1 ano, tentando descobrir a cura da Covid-19, né, investindo meu tempo, meu dinheiro, e vem uma pessoa, entra no laboratório meu de madrugada e vai lá e consegue roubar. Inclusive a palavra plágio vem do latim plagium, que significa roubo. Então é importante termos a consciência que a sociedade perde, um pesquisador perde, né? Daqui a pouco, saiba o que significa e quem tem direito de receber os chamados títulos de precatórios. Você certamente já ouviu falar em título de precatório, mas o termo ainda é desconhecido para algumas pessoas. Agora você vai saber um pouco mais sobre quem tem direito de receber um precatório e os detalhes do pagamento desses papéis, que representam dívidas judiciais de prefeituras, governos e da União. Previstos na Constituição, os precatórios são instrumentos usados pelo Judiciário para requisitar do poder público o pagamento de dívidas decorrentes de processo judicial transitado em julgado, aqueles em que a decisão é definitiva. Matheus tem uma empresa que compra esses títulos e relata que o tempo de espera para o pagamento é um desafio. Desde que o processo se inicia até o efetivo pagamento, né, hoje existem exemplos claros, né, e reais de processos que tramitam, né, há mais de 20 anos e nem o precatório foi expedido ou está sendo expedido agora, que é a requisição de pagamento, e aí existe um atraso, infelizmente, muito grande na fila, né, do pagamento dos precatórios. Né? Eu falo principalmente no âmbito estadual e municipal. Para antecipar o pagamento desses créditos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu um edital que permite a quem tem um precatório a receber fazer uma conciliação e, assim, receber o crédito antes da data prevista pela cronologia, que é a lista que define a ordem dos pagamentos. A pessoa não é forçada a participar dos acordos. Se ela quiser ficar na fila da cronologia, ela fica para receber o seu precatório. Vai receber o precatório na sua integralidade. Mas aquele que, por um motivo, precisar do dinheiro com mais urgência, ele pode entrar, então, na fila dos acordos, no processo dos acordos e receber por ali o seu direito. Essa antecipação pode ser valiosa para o cidadão. Acredito que ele é a única opção para um credor que tem interesse em usufruir, né, do seu precatório, do seu direito, que não está próximo a receber na cronologia, não tem um precatório que foi expedido há muito mais tempo,
né, é um mecanismo que o credor hoje encontra para ter uma certa liquidez, né, dentro dessa possibilidade que o Estado apresenta. As contas em que os recursos são depositados são administradas pelo Tribunal de Justiça. A ordem dos pagamentos respeita critérios. Apura-se primeiro os precatórios de um doente grave, daquele credor que tenha 60 ou mais de idade, ou daquele credor que tenha alguma deficiência física. Então, esses aí são contemplados em primeiro lugar. A legislação brasileira é clara, a justiça é para todos. Essa afirmação ganha mais sentido quando se pensa que é possível buscar um direito e ainda não pagar nada por isso. A ideia do benefício da assistência jurídica ou justiça gratuita tem o poder de amparar quem não pode pagar os custos de um processo. A reportagem a seguir mostra quem tem direito a essa gratuidade. O aposentado Cosme mora em Brumadinho, a 60 quilômetros da capital Belo Horizonte. Já precisou ir à Justiça Mineira 2 vezes. Uma em um processo de reintegração de posse e a outra em uma ação de danos morais. Nas duas situações, ele não pagou nada por isso e teve o benefício da gratuidade no atendimento na Justiça. Eu fui orientado por advogado, que eu tinha o direito de buscar a justiça gratuita para que eu pudesse tocar aquela ação sem problema nenhum. Ele me informou que eu tinha toda essa garantia da justiça gratuita de não ter arcar com as despesas das custas do processo. Então, resolvi entrar na justiça e buscar os meus direitos junto à justiça. Esse benefício da assistência judiciária tem previsão em lei específica e no novo Código de Processo Civil. A legislação permite que o cidadão comum e até mesmo algumas empresas tenham direito à justiça gratuita. E para pedir o benefício, será preciso que na abertura de um processo a pessoa informe que não tem condições de arcar com as custas processuais. Em Minas Gerais, cerca de 70% dos processos que tramitam na primeira instância estão amparados por essa gratuidade. O desembargador José Geraldo Saldanha da Fonseca, que atua na 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, destaca quais taxas e encargos compõem as custas processuais que a parte beneficiada com a justiça gratuita ficará isenta. A gratuidade de justiça alcança todos os atos praticados no processo, ou seja, qualquer certificação que se faça no processo, qualquer diligência incumbida ao oficial de justiça, enfim, qualquer ato processual é objeto do pagamento de custas. Além disso, os honorários advocatícios também estão contemplados nesta gratuidade. Também emolumentos, que são a remuneração de registradores e notários, quando decorrentes de uma decisão judicial, também são alcançados pela assistência judiciária. Isso se faz, como eu disse, com a apresentação, em se tratando de pessoa física, de uma declaração de que ela não dispõe de recursos. Quando se trata da pessoa jurídica, essa demonstração tem que alcançar um número maior de evidências que demonstrem as dificuldades que a empresa eventualmente possa estar passando para também ter direito ao benefício. Ao assinar a declaração de hipossuficiência na abertura do processo, a parte se compromete com a veracidade da informação, sobretudo por se tratar de um documento emitido sob o princípio da fé pública. A assistência judiciária pode ser cassada, tá certo? E se ela agiu de má fé, ela inclusive vai ser condenada no pagamento das custas que ela deixou de recolher e também no pagamento de uma multa correspondente a 10 vezes o valor das custas daquele processo. O senhor Cosme, que mostramos no início da reportagem, acredita que muitas pessoas desconhecem esse direito. A maioria do nosso cidadão, poucos que sabe dessa justiça gratuita. Muitos que entram na justiça, ele não acorda para isso. Só depois que é julgado o processo ou que ele vem ali ter uma sentença que ele vai ter que pagar as custas processuais. Aí que ele acorda daquele momento. Então, muitos não procuram ver com seus advogados esse direito que ele tem. E na época eu procurei saber se eu ia pagar alguma coisa. Então o advogado falou que não.
O desembargador destaca a importância de a sociedade fazer valer esse direito, independentemente se a ação for representada por um defensor público ou profissional liberal como advogado. Essa é uma questão que tem que ser realmente colocada para que a parte tenha ciência de que, se ela não dispõe de recursos para atender ao pagamento daquelas despesas, ela pode pedir ao Estado que lhe conceda assistência judiciária. Aliás, na Constituição de 88, a assistência judiciária foi elevada a direito fundamental. Então, hoje ela está prevista no artigo 5º, inciso 74 da Constituição, que assegura o direito da parte beneficiária poder obter os benefícios da gratuidade de justiça, desde que atenda a essa exigência. O Justiça em Questão fica por aqui, mas você pode acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/Justiça em Questão. Se tiver comentários ou dúvidas, basta enviar mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.